A paz do Senhor, meus irmãos, pela graça de Deus, estamos dando início a mais uma semana das nossas leituras diárias das lições da Escola Bíblica Dominical. Vamos aí prosseguindo com os estudos deste terceiro trimestre de 2023, onde estamos estudando o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E chegamos aí, meus queridos irmãos, ao estudo da última lição desse trimestre maravilhoso, onde podemos aprender muito com a palavra do Senhor. Vamos estudar aí esta semana, portanto, a lição de número 13, que tem por data 24 de setembro de 2023, e o título da lição que nós vamos estudar é O Mundo de Deus no Mundo dos Homens. A verdade prática da lição destaca que na dispensação da graça, a Igreja deve refletir os valores do reino de Deus no mundo. A Igreja de Cristo, queridos, é a expressão visível do reino de Deus no mundo. Nesse sentido, há um contraste entre os que representam os valores do reino e os que representam os valores do mundo. Por isso, queridos, nesta lição, nós temos aí a oportunidade de refletir a respeito do nosso papel diante de um mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Ainda assim, Deus permanece agindo no mundo por meio da Igreja de Cristo, a expressão visível do reino de Deus. Então eu quero te convidar, meu querido irmão, minha querida irmã, acompanhe a nossa leitura diária desta semana, que serve como uma preparação para a lição que vamos estudar no próximo domingo. E para dar início, a leitura diária de segunda-feira, 18 de setembro de 2023, tem como título: O pecado entrou no mundo por Adão, mas pela pessoa de Cristo veio a salvação. O texto bíblico hoje encontra-se na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 12, 18 e 19, que diz assim: Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Queridos, a Bíblia é bem clara, com relação aí à origem do pecado da humanidade. O capítulo 3 do livro de Gênesis descreve aí em detalhes, como se deu a queda do homem. Adão e Eva sucumbiram à tentação e se colocaram aí em oposição a Deus. Eles cobiçaram ser como Deus, se rebelaram contra sua autoridade, desacreditaram de sua palavra, desobedeceram a sua ordem, transgrediram a sua lei e tentaram furtar a sua glória. Quando comeram do fruto da árvore do conhecimento, eles concretizaram a sua condição de inimigos de Deus e merecedores de sua ira. Como Adão estava aí na posição de pai, representante e chefe da raça humana, o seu pecado lançou toda a humanidade nesse estado de inimizade contra Deus. Ou seja, o efeito e a culpa do pecado de Adão atingiram a todos os seus descendentes, isto é, todos pecam em Adão. É por isso, que o apóstolo Paulo escreve dizendo que assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Como resultado da origem do pecado na humanidade, o homem e toda a criação terrena ficou debaixo do juízo de Deus. A terra foi amaldiçoada e o homem foi condenado à morte.
Essa morte, queridos, implica aí tanto a morte física quanto principalmente a morte espiritual, que resulta aí na morte eterna. O primeiro casal foi criado por Deus completamente bom, com toda a sua capacidade moral na mais pura integridade, a imagem e semelhança de Deus. Porém, utilizou o seu arbítrio para ceder à tentação e a sua concupiscência em querer usurpar para si os atributos divinos, deu origem ao pecado na humanidade. A partir daí, queridos, o pecado deformou a imagem de Deus impressa no homem, corrompendo todas as suas faculdades, de modo que toda a humanidade está inclinada ao mal, ou seja, devido à sua completa depravação, por sua própria natureza, o homem é incapaz de fazer qualquer bem em relação a Deus. Mas a boa notícia, queridos, é que da mesma forma que a Bíblia afirma a origem do pecado da humanidade, ela também afirma que o próprio Deus planejou salvar o homem do pecado, mediante a obra redentora de Jesus Cristo, que mesmo sendo perfeito homem, assim como nós, não foi achado nele pecado algum, mas ele ocupou o lugar de pecadores, levando sobre si todas as suas iniquidades, fazendo a apropriação aí dos pecados do seu povo e provendo a reconciliação e o perdão dos redimidos diante de Deus. Também vale lembrar, queridos, que se as Escrituras não fornecem tantos detalhes, sobre a origem do pecado antes de entrar na humanidade, elas nos informam de forma extremamente clara acerca do fim definitivo do pecado, quando Deus fará nova todas as coisas e seu povo nunca mais estará sujeito a qualquer tipo de tentação. Deus abençoe a sua vida e uma ótima segunda-feira a todos.